Bom, nesta manhã, Deus deu uma palavra para nós compartilharmos e o tema que temos esta manhã para nós conversarmos é o tema que está aí, passos de transição. Diga assim comigo, passos de transição. Por que eu falo isso? Porque a vida é uma sequência de entradas e saídas de fases. Assim como o jogo de videogame, você joga uma fase, se você vencer, você vai para uma fase. A vida não é muito diferente, a vida não é um jogo. A vida é de verdade. No jogo você tem 2, 3, 4, 5 vidas. A vida não é como o filme Jumanji, que tem 3 riscos aqui no pulso e são 3 vidas. Não, a vida é uma vida só, como se conhece aqui de forma humana. Mas é claro que sabemos que a vida ela é eterna. E os que estão em Cristo passarão a eternidade com Ele em glória. E os que não estão em Cristo perecerão eternamente, onde haverá choro e ranger de dente. Mas a vida é uma fase. Nós temos muitas fases na vida. Nós constantemente saímos de uma temporada e entramos em outra. E às vezes nós não sabemos como fazer a transição, ou não sabemos como nos comportar pela palavra de Deus em uma nova fase. E por isso nós sofremos, e por isso nós estagnamos, nós paramos. E isso eu quero conversar com você nesta manhã. Por exemplo, há pessoas hoje que estão aqui, ou estão assistindo online, que passam por uma fase de um novo emprego, de uma nova tarefa, no seu emprego, mudaram de cargo ou um tempo desempregados, estão agora em um novo emprego, uma nova temporada, uma nova fase, de repente no lugar onde nunca estiveram. Há pessoas aqui, nesta manhã ou em casa, que de repente estão numa fase de um novo filho, estão grávidos ou já nasceram, que é o caso da Cristiane do Wesley, que está grávida, que é o caso do pastor Renato e da Cintia, que pregou aqui para vocês um tempo atrás, a Cintia, sua esposa, está grávida de gêmeos. Que é o caso, por exemplo, do Felipe e da Thaís, que estiveram aqui domingo passado com o barrigão a Thaís, e durante a semana nem nasceu. Então, uma nova fase, um casal sem filho, um casal com 2, que vai virar 4. É uma nova temporada. Para alguns também é verdade que é uma temporada não desejada, não tão alegre. Quem sabe uma enfermidade que chegou para a minha família, que chegou para a família do Marcão, talvez uma temporada de dor, de uma perda. Pessoas que perderam pessoas, como a Angélica, a semana perdeu a sua mãe, como a Dalcineide, um tempo atrás, perdeu a sua irmã, como a própria Beth, do Marcão, perdeu a sua irmã esses dias. E são temporadas novas. Pessoas que estavam no mais estão. Coisas que estavam no mais estão. Um jeito que se dava as coisas e não mais se dão. É uma nova temporada. O que fazer diante disso? Como se comportar? Essa é a minha intenção bíblica com vocês nesta manhã. Então, o que vamos olhar? Vamos olhar um tempo de transição no povo de Deus no Antigo Testamento. Vamos olhar aquele tempo onde o povo de Deus saiu do Egito, na liderança de Moisés, e o mar se abriu, e o povo está no deserto, caminhando em direção à terra prometida. Só que chega um tempo onde Moisés morre. Não tem mais o Moisés, não tem mais o líder. Não tem mais o líder com a sua equipe para coordenar o povo a entrar na terra prometida. O que acontece é que agora há um tempo de transição entre Moisés e aquele que outrora era o seu servo, Josué. E Deus então chama Josué e diz: Josué, tudo aquilo que eu fiz com Moisés, agora eu vou atribuir a você. Tempo de novas atribuições. Um novo filho, uma nova perda, alguma coisa nova, um tempo novo, novas atribuições. Assim foi com o povo de Deus. Josué, eu vou te dar uma nova atribuição. Você agora vai ser o chefe, você agora vai ser o líder do meu povo. E agora o povo está numa fase de transição. Ué, Moisés morreu, como vai ser? Ou é Josué que era o seu servo? Mas cadê a equipe? Não era Josué, as coisas vão mudar, a terra prometida. E Deus diz assim: Josué, através de você, eu farei o povo entrar na terra prometida. Então hoje, vamos olhar essa parte, esse texto de transição do povo, esse texto de mudança na vida das pessoas, algo em comum, uma nova fase, uma nova temporada. O quanto esse texto pode contribuir e nos ajudar nesta manhã. Então vamos ao texto, abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 3. Josué capítulo 1, versículo 3. Nós hoje faremos assim um resumão de todo o livro de Josué, com grandes saltos em pequenos textos, claro, leia na sua casa ele na íntegra. Josué 1, 3 vai dizer assim: é Deus falando com Josué. Esse aqui é o final do diálogo, depois lê em casa versículo 1 e 2. Deus fala assim: Josué,
Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, ou seja, você e todo o povo, eu darei a vocês. Como prometi a Moisés, Josué, o lugar onde vocês pisarem, eu vou dar a vocês. Até aqui. Versículo 1 e 2 é onde Deus conversa com Josué e lhe faz o convite. Olha, a partir de hoje vou usar você. O povo vai entrar na terra prometida por meio da sua liderança. Não fique nervoso. Eu vou estar com você, versículo 1 e 2. Eu vou estar com você o tempo todo. Eu jamais vou te abandonar, jamais vou te deixar. Olha, onde você puser o seu pé, de um lugar ao outro canto, eu vou dar a vocês. E o povo estava acostumado a um tipo de trabalho, a uma equipe que funcionava. O povo estava acostumado a um jeito de Deus fazer as coisas. E o que veremos é que através de Josué, em uma nova temporada, em uma nova fase, uma nova liderança, Deus não vai fazer igual por Josué a maneira que fez com Moisés. Isso em muitas fases e de muitos jeitos. O povo está esperando em uma nova fase as coisas se resolverem como na fase anterior, e não é o que vai acontecer. Então, 3 coisas e mais uma nesta manhã, se você quiser anotar. Diante do texto que nós lemos, número 1, comece a pisar. Diga assim para o seu vizinho, comece a pisar. Agora assim, pastor, com mensagem de prosperidade. Não, quem é daqui sabe que não é lá que eu vou chegar. Comece a pisar. Por que isso? Deus falou para Josué assim, Josué, tudo aquilo que eu prometi a Moisés, eu prometo a você. Isso diz o seguinte, Moisés, ou Josué, eu tenho um propósito, eu fiz promessas. Entre linhas ele diz, eu não mudo, eu não volto atrás, eu não desisto, eu não paro. O que eu prometi a Moisés e ao povo que entrariam na terra, a promessa ainda está em vigor, a promessa ainda está de pé. Mudou a fase, mudou a temporada, mudou a liderança. Farei de um jeito diferente, mas eu farei. Quando chega tempo de transição, quando chega tempo de mudança, de uma nova fase, como eu falei, perdemos alguém, a doença se instalou, é um novo emprego, é uma nova dificuldade, é um filho novo que chegou, nós tendemos a muitas vezes bloquear ou algumas vezes nos acomodar por alguns motivos. A palavra que Deus vai dizer a Josué para dizer ao povo é, independente da nova fase, independente do que passou com Moisés que morreu. O povo é assim, olha, Moisés morreu. Versículo 1 e 2, se você ler, o próprio Deus diz, olha, Josué, Moisés morreu, aquela fase passou, agora é uma nova fase. Mas as minhas promessas continuam. Então, Josué, comece a caminhar, comece a andar, comece a pisar. Você precisa dar passos, você precisa continuar. Quando Deus nos dá uma nova fase, uma nova tarefa e uma nova atribuição, o mesmo Deus que nos deu estas coisas também nos dará uma nova graça. O mesmo Deus que nos dá uma nova atribuição, quem sabe um novo cargo, um novo ministério, algo maior do que nós estávamos, é o mesmo Deus que para isso vai nos dar uma nova unção. Quando eu digo uma nova graça, não é a graça salvífica, é a graça de capacitação. Aqueles que Deus traz para uma nova fase, mesmo sendo aquela fase que não parece que avançamos, que parece que retrocedemos. Pastor, eu perdi alguém. Pastor, eu perdi o emprego. Pastor, minha família está doente. Pastor, estamos de alguma forma sofrendo. É uma nova temporada, mas o mesmo Deus que permitiu que você vivesse isso, seja tendo, recebendo, crescendo ou perdendo, é o mesmo Deus que para isso dará a você uma nova graça, uma nova capacitação para enfrentar isso. É o que Deus está falando ao povo por meio de Josué. Josué, simplesmente siga, ande. E aqui o importante, o que Deus diz a ideia aqui, irmãos, não é a prosperidade, a ideia aqui não é o quanto vamos caminhar, a ideia aqui é o seguinte, Deus fala assim, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei. Ou seja, Deus faz a parte dele, Deus dá graça, Deus capacita, Deus impulsiona, Deus convida, Deus unge, Deus capacita. Agora,
Aonde você pisar será teu. Ou seja, se você não pisar em lugar nenhum, nada você terá. O seu crescimento está de alguma forma vinculado à sua capacidade de crer e continuar caminhando. Aonde você não pisar, você não terá. É a palavra de Deus para o povo e para Josué. Então, um tempo de transição, um tempo de perda, um tempo de acréscimo. Deus fala ao povo, ande, porque a atribuição que eu te dei, eu vou te dar graça para você continuar, vou te capacitar. Irmãos, nós temos que sempre pensar em crescimento e evolução. Sempre. Não estamos falando sobre o pseudo-evangelho da prosperidade, de Deus vai nos dar mais, vamos ter mais. Não é isso. Mas Deus sempre tem alguma coisa nova e maior para nós, mas nós não pensamos em crescimento. E crescimento que eu digo não é simplesmente financeiro. Por exemplo, pensar em crescimento e evolução e extensão como igreja é um exemplo. Temos que crescer, alcançar mais pessoas. Temos que levar o evangelho para mais pessoas. Algumas vezes será investimento, como temos feito em comunicação, coisas novas para poder que o evangelho chegue online para outras pessoas. Algumas vezes é investimento financeiro na igreja local, é melhorar uma rampa, é trocar o piso, para que a gente tenha não o conforto, mas condições de ouvir a palavra, ser ministrado, evolução. Não só uma evolução em crescimento como igreja, mas para alguns aqui, quem sabe, é pensar também em evolução e crescimento familiar. O casamento estagnou, as relações estagnaram. Deus quer capacitar você, mas diz, olha, você precisa crer, você precisa dar passo, você precisa andar, você precisa avançar, crescer, ter uma família melhor, ter uma relação conjugal melhor, relação com os filhos melhor, com a parentela melhor. Porque também não fala de crescimento emocional, pessoas que estão bloqueadas em suas emoções, e Deus quer capacitá-los. É um tempo difícil, eu sei, perderam alguém, tiveram uma crise, entraram em depressão, mas é um tempo que nunca antes tiveram, mas o mesmo tempo que Deus permitiu você estar, ou colocou você lá para o fim dele, para a vontade de que é sempre boa, perfeita e agradável, é o mesmo Deus que vai te capacitar, que vai te dar uma graça para passar por isso. Então, por que não pensar em uma evolução e crescimento emocional? Ser alguém maior, mais maduro, mais evoluído em relação a questões sentimentais. Pessoas que ainda hoje, qualquer coisinha que acontece, estão tristes, estão com ciúme, estão aborrecidas e criam confusão. Por que não crescer, ser alguém melhor emocionalmente? Tantas áreas que poderíamos aqui citar e falar, também na área financeira, também na área ministerial, pessoas que não avançam na área ministerial. Pessoas que não evoluem na área ministerial, ou estagnaram, ou pararam. Está aí o convite para você, homem, terça-feira, se deixe crescer, evoluir, deixe Deus usar mais você. É o Deus que, ao te dar novas atribuições, é o Deus que vai te dar uma nova graça, que vai te capacitar. Nós temos que pisar, nós temos que crer, nós temos que ir. Senhor, é um tempo de transição, eu não sei o que fazer, estou bloqueado, não sei o que fazer, eu não consigo evoluir, não consigo crescer, não consigo mudar, não consigo ser melhor, estou aqui parado. Eu vou contar para você uma história que é a história do peixe-boi. O peixe-boi é um peixe de água doce. Diz a história que o peixe-boi, assim que nasce, que é parido, seja a forma que isso acontece, se ele colocado em uma tigela, esse peixe-boi chega a medir, no máximo, 5 centímetros. Se esse peixe-boi é colocado, então, em um pequeno, um grande aquário, esse peixe-boi chega a medir 20 centímetros. Agora, se esse peixe-boi é colocado em uma lagoa de água doce, ele chega a medir ou alcançar 40 centímetros de tamanho. Mas também é dito em pesquisas que se ele for colocado em seu ambiente natural, que é um grande lago de água doce, ele chega a medir 1 metro, ou quase 1,10 m. Ou seja, o mesmo peixe, em ambientes diferentes, resultados diferentes. Muito tem a ver com o ambiente que nós vivemos. Muito do nosso não crescimento, ou da nossa estagnação em áreas da vida, se dá pelo lugar que nós permitimos alguém nos colocar ou decidimos viver. Às vezes estamos em um lugar que alguém, ou a economia, ou o patrão, ou uma palavra nos colocou.
naquela pequena tigela emocional, naquela pequena tigela espiritual, naquela pequena tigela relacional. E nós não crescemos. E ficamos sempre pobres do jeito que nós estamos em relação a relacionamentos emocional e espiritual. Lugares que nos deixamos ser colocados ou decidimos viver. Por isso a importância de você participar e frequentar ou congregar em uma igreja bíblica. Por isso a importância, não de acepção de pessoas, mas de você ter amigos que de fato te ajudem com o seu crescimento espiritual, emocional, relacional. Por isso é importante com quem você anda. Que tipo de conversa, amizade tem no trabalho, na faculdade. Observe, o mesmo peixe, ambiente diferente, resultados diferentes. Muitas pessoas estão bloqueadas e não conseguem dar passos, por pelo menos 2 motivos. Algumas pessoas não conseguem dar um passo na realidade que vivem, no tempo novo, na fase nova que vivem, porque de repente tem medo de tropeçar, tem medo de vacilar, tem medo de escorregar. Olha, é um ambiente novo, eu nunca enfrentei isso, é melhor eu ficar parado, eu tenho medo de errar, tenho medo de magoar. Outras pessoas têm um bloqueio nessa nova fase que entraram, que estão vivendo, porque já tentaram e já erraram no passado. Então é melhor eu ficar naquilo que é conhecido, na forma que é mais segura para mim. Deus vai falar ao povo, Josué, é um tempo novo, eu sei. Ele vai dizer no versículo 1 e 2, Moisés, meu servo, está morto. A liderança era dele. O povo esperava por ele, mas é uma nova fase, uma nova temporada. Houve perda, houve mudança. O que você faz? Simplesmente continue caminhando. Vá pisando. Por quê? Aqui está o foco de tudo. Deus fala para Josué, versículos 1 e 2. Josué, eu jamais vou te abandonar. Eu jamais vou te deixar. Versículo 3. Tudo que eu prometi a Moisés está em vigor, está em validade. Eu farei com você. Se você for observar e ler do versículo 6 ao 9, 3 ou 4 versículos, 3 vezes, Deus vai dizer assim a Josué, Josué, seja forte e corajoso. Em 3 versículos ou 4, 3 vezes, Deus tem que repetir, seja forte e corajoso. A segunda vez é, seja muito forte ou muito corajoso. Sabe por quê? Porque em uma nova fase, em uma nova temporada, a gente teme. E se não teme, a gente fica confuso. E se não fica confuso, a gente não sabe para onde ir, qual é a direção. Como eu faço agora? Então, número 1, se você vive uma nova fase onde você perdeu algo ou alguém, uma nova fase onde você recebeu novas atribuições, você agora era chefe e não era, você agora tem um filho a mais e não tinha, o Deus que lhe permitirá novas atribuições é o Deus que lhe dará a graça para esse tempo. Quem pode dizer amém nesta manhã? É promessa. As promessas de Deus, elas têm vigor eterno. Essa semana eu escrevi um devocional sobre isso. Sobre as promessas, se agarre às promessas de Deus, acho que foi quinta ou sexta-feira. Então comece a pisar. Observe que Deus tinha promessa para Moisés e Josué, diz assim, olha, eu vou ser contigo, seja corajoso, o meu povo vai entrar na terra. O que Josué não sabia, ou já sabia, mas não sabia a proporção disso, é que mesmo depois que ele entrasse na terra, a terra tinha 31 reis lá dentro. E tendo 31 reis, eram 31 exércitos. E se tinham 31 exércitos, pressupõe que seriam 31 batalhas a vencer para possuir a terra. O que nos diz que na caminhada, na nova fase, mesmo quando as promessas de Deus se cumprem, nós ainda temos que lutar. Mesmo quando chegamos ao lugar que Deus quer que nós cheguemos, ainda assim teremos batalhas a travar. Você vai chegar na terra, mas lá você vai ter que derrubar 31 exércitos. Não será fácil. Pastor, Deus me deu um novo filho, a promessa de Deus. Ah, quem tem filho sabe. Uma promessa que se realiza, mas novas lutas e batalhas te aguardam pela frente. A educação, o mantimento, a roupa, o cuidado, os relacionamentos que ele terá. Ah, pastor, Deus tem promessa para a minha vida. Eu casei, não sabe de nada, inocente.
Será luta diária, luta principalmente individual, para matar a sua carne, para não falar o que gostaria, para não sair falando palavras que magoam, para então perdoar, para pedir perdão mesmo quando não foi o culpado, não iniciou a briga. É uma luta constante, uma luta diária. O povo vai entrar na terra prometida, mas ainda assim terá 31 batalhas a conquistar. Mas tem pessoas que entraram numa nova fase e dizem: Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu estou com medo. Pai, eu não sei como lidar com essa perda. Não sei como lidar com uma atribuição. Meu irmão, você não pode ficar numa zona de conforto. Josué, eu tenho uma promessa. Aonde você pisar, é só se pisar. É só se andar. É só se continuar. Eu vou te dar. Sabe o que acontece? Nós muitas vezes não vemos o agir, a graça, a mão de Deus na nova fase que vivemos, porque nós continuamos sentados no lugar do jeito que saímos da fase anterior. Você nunca vai experimentar esta graça de Deus nesse novo tempo que você vive, enquanto você continuar sentado. Você nunca vai experimentar uma graça, o agir de Deus de forma ministerial, por exemplo, enquanto você continuar confortavelmente sentado aos domingos. Você nunca vai experimentar uma graça, uma coisa nova, sabe, uma unção nova, uma alegria nova, em uma nova fase difícil na sua vida, relacional, conjugal, enquanto você continuar sentado naquela mágoa, naquela angústia, naquela briga e não resolver. Você nunca vai experimentar a mão de Deus, os cuidados de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus em uma nova fase, por exemplo, profissional, trabalhista, enquanto você continuar sentado de braços cruzados sem nada a fazer. Deus fala: povo, ande, dê passos. Eu nunca vou deixar vocês. Eu nunca vou abandonar vocês. Essa não é só uma promessa de Deus para o povo de Israel. Essa é a promessa de Jesus para os seus discípulos. Quantos discípulos tem que nesta manhã? Levante a mão, discípulo de Jesus. Para os seus discípulos, ande aos seus, ele disse assim: olha, não tenham medo. Eu nunca vou abandonar vocês, mas estarei com vocês até a consumação dos séculos. E quando eu for, vocês não estarão órfãos, mas eu enviarei do meu Espírito e estará com vocês para sempre. Deus está conosco. Perdeu algo? Perdeu alguém. Recebeu algo? Recebeu alguém. Uma nova fase, uma nova temporada na sua vida. Deus não te abandonou. Deus está com você. Deus está no controle. Mas, pastor, por que desse jeito? Por que assim? Por que agora? É a pergunta talvez que o povo fizesse. Deus, nós não entramos na terra ainda. Por que Moisés morreu agora? Por que desse jeito? Deus sempre sabe o que faz. O povo começa a caminhar. Josué diz: gente, vamos lá, a promessa está em vigor, Deus é o mesmo, Deus continua com a gente, Moisés morreu, eu estou com vocês, Deus tem a sua promessa, não vai deixar de cumprir a sua promessa, vamos lá. Então eles começam a pisar e caminhar pela promessa de Deus, e aonde chegam? De frente do Jordão, e não dá para atravessar. Chegam diante do Jordão e como quem pensam, caminhamos baseados na promessa de Deus e agora tem um grande obstáculo na nossa frente. O Rio Jordão para eles hoje nos ensina, número 2, o Jordão nos ensina sobre passos de fé. Não basta apenas caminhar, nós temos que dar passos de fé. Não podemos dar passos de qualquer jeito, mas temos que dar passos de fé. Olha o texto que vai dizer em Josué 13, versículo 8. Pulei alguns versículos, pulei alguns capítulos. O povo está diante do Jordão. Versículos de 1 a 7 é onde Deus instrui Josué sobre como fazer. Olha, você vai colocar na frente os levitas, a arca vai na frente, peça que o povo fique a 900 metros de distância, para que então saiba o caminho e tal. Aí versículo 8 diz assim: portanto, Deus falando a Josué: você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Qual é a ordem? Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Até aqui. Versículo 1 ao 7, Deus instrui a Josué como fazer. Versículo 8, você vai dizer ao povo que a arca da aliança vá na frente e quando chegar, você parem na frente do Jordão.
Algumas observações aqui. A primeira delas. O povo não só caminhou baseado na promessa, mas o povo foi orientado por Deus para caminhar tendo a Arca da Aliança sempre na frente. Para que quando chegassem no próximo obstáculo, a Arca da Aliança estivesse na frente junto ao obstáculo. A Arca da Aliança naquela época prefigurava, anunciava, era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Hoje não mais precisamos de Arca da Aliança. Hoje não mais precisamos de objetos, patuais, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, foi derramado sobre cada cristão em Atos 2, com Pentecoste. Recebemos da promessa de Jesus que nós o receberíamos, e nós o recebemos. Todo crente salvo em Jesus tem em si a pessoa doce do Espírito Santo, que não é um arrepio, que não é um sentimento, que não é um movimento, que não é uma agenda, que não é um evento. Ele é uma pessoa e habita dentro de cada coração de cada cristão. Mas a direção que Deus dá ao povo aqui é: olha, tenha sempre na frente de vocês a minha presença. Porque o próximo obstáculo em uma nova temporada deverá ser dirigido, guiado pela minha presença. Quando nós, em uma nova temporada, somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós conseguimos dar passos de confiança. Porque sabemos que não estamos sozinhos, não fomos pelo nosso jeito, não estamos ao léu, não estamos perdidos. Deus fala assim a Josué, no versículo 1 ao 7, Josué, tenha a Arca da Aliança na frente de vocês. E vocês, restante do povo, têm uma distância considerável da Arca da Aliança. Para quê? Para que vocês saibam qual é o caminho, para que vocês não se percam. Diga assim comigo, em uma nova temporada, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Não adianta dizer assim: Deus, eu tenho promessa, aleluia, né? E povo bem pentecostal, eu vou que vou, mas aí vai que vai, de que jeito que vai? Baseado em quê? É dizer: Espírito Santo, vai na frente. A arca é na frente, o povo dizia assim: é para onde? Ah lá, ó. Ah lá os sacerdotes com a arca na frente, brilhando, reluzindo, reluzente diante do sol. É lá. Espírito Santo, qual é o caminho? Para onde que eu vou? Deus, Senhor, eu quero continuar caminhando na nova temporada, eu quero crescer, eu quero evoluir, quero ter um casamento melhor, filhos melhores, uma vida emocional melhor. Deus, mas como eu faço isso? Guiados pelo Espírito Santo. E a ordem que dá no versículo 8 é: Josué, fale isso para eles. Quando eles chegarem de frente do Jordão, de frente do obstáculo, com a presença de Deus dirigindo-os, pare. E você verá no texto que, diferente de como foi com Moisés, eles teriam que botar o pé na água. E quando eu li, eu percebi que com Moisés foi o seguinte: chegaram diante do Mar Vermelho, obstáculo após o Egito, e pararam, o povo começou a murmurar, começou a falar besteira, começou a se lembrar do Egito e falar assim: já era. Aí vem Faraó. Aí Deus fala a Moisés: Moisés, toma uma atitude, faz alguma coisa. Mas Deus, o que eu tenho? Suas mãos, tem um cajado, já virou serpente, já voltou, fez tanta coisa. Toque no mar e o mar vai se abrir. Então a referência do povo na fase anterior de Moisés é: vamos jogar alguma coisa na água e a água vai se abrir. Olharam para Josué, não tinha o cajado, não era o mesmo jeito. Aí, gente, deu ruim, Jordão está aí, não é Moisés, Moisés morreu, é Josué, não tem cajado, não tem nada. Como é que vai ser agora? Para uma nova fase, Deus dá uma nova graça, mas Deus também pode querer fazer de formas diferentes. Não rotule Deus por aquilo que Ele já fez. Deus tem sempre coisa nova para fazer. Mas Deus, o Senhor fez assim com a minha tia. Não, você não é sua tia. Mas Deus, o Senhor fez assim no ano passado. Deus vai fazer igual. Aí, parem na frente do Jordão. O que você tem que fazer agora é simplesmente passos de fé. Começar a andar não sobre as águas como Jesus e Pedro. E não a pés enxutos como Moisés no Mar Vermelho. Eles têm que agora começar a molhar o pé e entrar na água. Diga assim comigo: passos de fé. Nem sempre você verá assim o mar se abrindo. Algumas vezes Deus dirá: entra. Começa a andar. Dê passos. E qual é o resultado disso? Olha o resultado no versículo 15 e 16 de Josué 3. Observe que aqui uma observação do escritor, entre parênteses, na NVI está assim:
O Jordão, Josué 3,15, o Jordão transborda, isso é uma observação, nota de rodapé. O Jordão transborda em ambas as margens da época da colheita, como quem diz, é nessa temporada que eles estavam. O Jordão estava transbordando, era a época da colheita. Só para a gente não esquecer qual era o Jordão que eles estavam. Continua. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram nas águas. 16. A correnteza que descia parou de correr. E formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Uma nova temporada não pressupõe a ausência de obstáculos. Nova fase, ainda obstáculos. Não mais Mar Vermelho, agora Jordão. Mas o mesmo Deus que estava lá, que abriu o mar, é o mesmo Deus que vai nos fazer passar por esse obstáculo. O mesmo Deus que prometeu lá, é o mesmo Deus que vai cumprir a promessa daqui. Ele não fará sempre igual. Não fará sempre como fez em épocas atrás com pessoas diferentes, mas Ele sempre fará. Temos que dar passos e pisar, mas dar passos de fé e continuar crendo. Aí o povo, diante do Jordão, crê, dirigidos pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, eles passam, então aqui é um bloqueio, aqui escoa, a corrente para em tempo de colheita, transbordando, não é a pés enxutos, mas passam com águas nas canelas, diferente do que foi lá no Mar Vermelho, eles passam. Quem sabe saltitantes e alegres, Deus está conosco, a promessa está em vigor, nós vamos chegar à terra prometida. Eles pisaram pela promessa e deram um passo de fé, atravessaram o Jordão e aonde eles chegaram, versículo 16, final dele, e chegaram em frente de Jericó. Uma cidade fortificada, um muro alto, outro obstáculo. Novas temporadas, ainda novos obstáculos. Perdemos alguém ou algo, ganhamos alguém ou algo. É uma nova temporada, ainda assim teremos novos obstáculos. Número 1, continue pisando. Número 2, o Jordão nos faz subir passos de fé. Número 3, chegar em Jericó. Jericó nos ensina sobre passos de obediência. Não basta ter fé, dizer, eu creio, vamos que vamos, Deus é comigo. Mas peraí, o que a palavra de Deus diz? Como eu tenho que me comportar? O que eu tenho que perceber? Se você for ler todo o livro de Josué, capítulo 1 em diante, você vai ver depois do texto que lemos, que uma das coisas que Deus fala a Josué, Josué, eu vou estar com você, nunca vou te abandonar, você vai estar na terra prometida, o que eu prometi vou te dar através de Moisés, onde pisar será tu, e vai ser Josué, mas não esqueça de falar para o povo, para todos os dias meditar na lei que eu dei a Moisés, para vocês nada dela se esquecerem. Para vocês meditarem, para vocês praticarem todas as minhas promessas, para que vocês andem bem e a vida de vocês vá bem. Não basta fé, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Dizer eu creio é superficial. Não, tenho fé que amanhã não vai chover porque eu gostaria de ir para a praia. Não tenho fé que os R$10 que botei de gasolina vai durar até o final de semana. Não vai. Essa é uma fé comum. Chegaram diante de Jericó, passaram no Jordão. Agora Deus tem uma nova palavra sobre eles. No Jordão, pisem e avancem. Em Jericó, olha comigo, capítulo 6, avançamos desse capítulo, versículo 3. Josué 6, 3. Versículo 1 e 2, Deus dá estratégias gerais. No 3, o resumo. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Não vou ler todo o texto por causa do nosso tempo, mas você sabe, Deus diz, olha, por 6 dias marche uma vez, no 7º marche 7 vezes. Essa é a história. Diga ao povo para que eles façam isso. Algumas coisas aqui. Primeira delas, o plano não fazia muito sentido em uma estratégia militar. Porque sabemos que a estratégia militar tem como ou pressupõe o efeito surpresa.
Geralmente a estratégia militar boa é quando as pessoas militares entram por baixo do muro e entram de madrugada, no nascer do sol, no escuro, todo mundo dormindo, eles vão, avançam e matam geral. Essa é uma boa estratégia militar. Uma péssima estratégia militar é pegar os seus soldados, que vai dizer os homens armados, e colocar eles de forma vulnerável ao redor do muro caminhando durante o dia. Isso é loucura, isso não faz sentido. Lá de cima o povo de Jericó vem com arco e flecha e mata a gente. Façam isso. A pergunta que ecoa é: como nós estamos dispostos a obedecer a Deus mesmo quando o que Ele quer ou o que Ele manda não faz sentido? Mas Deus, não faz sentido eu procurar essa pessoa. Deus, não faz sentido eu fazer isso. Deus, não faz sentido eu agir assim. Quantos aqui já perceberam que Deus não depende da nossa compreensão para fazer a vontade dEle? Quem já percebeu isso? Deus não depende que você entenda para fazer a vontade dEle. Não depende. Mas, Sandro, eu quero fazer a vontade, você não entende, deixa eu explicar de novo. Às vezes sou eu com meus filhos lá em casa. Irmãos, eu sou chato. Quem mora e trabalha comigo sabe. E cada vez que você vai envelhecendo, você fica mais chato. Eu percebi que estou ficando velho, porque ontem chegou a minha idade de tomar vacina. Adriana, vamos vacinar? Eu falei, de jeito nenhum. Eu sou a favor da vacina, irei, quem sabe, amanhã. Mas eu falei, vai que eu tomo vacina sábado e me dá uma reação. Domingo eu não consigo pregar. Então vamos amanhã. Eu falei, já, se você é como eu, é um idoso de 46 anos, chegou a nossa idade. Mas, irmãos, há algo em mim, como eu posso explicar? Eu me alegro em compartilhar conhecimento e ver que as pessoas entenderam aquele conhecimento. Eu tenho uma filha de 10 anos de idade. Às vezes passo uma cena num filme infantil, uma piada, alguém conta, aí todo mundo ri, ela ri, eu percebo que ela riu meio de canto de boca, como quem diz, não entendi. Entendeu, filha? Ontem a gente vendo um filme de noite em casa, aí tinha lá um acontecimento no filme lá, um comportamento dos personagens do filme. Eu falei, filha, você entendeu por que isso está acontecendo? Entendi, pai. Ela está jogando água porque isso aqui lá. Ah, que bom. E às vezes eu sou chato de fazer questão que a pessoa entendeu o que eu entendi. Ou seja, vamos entender junto, vamos caminhar junto. Não quero que você fique para trás, não. Mas às vezes Deus faz alguma coisa que você fica assim, Senhor, eu não entendi. E Deus fala, eu não preciso que você entenda para fazer o que eu quero fazer. Não faz sentido, mas o quanto nós estamos dispostos a obedecer, mesmo quando não faz sentido. A segunda coisa que reparamos é que não fazia sentido. Mas a segunda coisa que reparamos é que aquilo que eles faziam, que sem sentido, não dava nenhum resultado. Segunda-feira, vão os soldados para Josué. Josué, segunda-feira, atravessamos o Jordão, chegamos até aqui. Qual é a ordem de Deus? Ora, Deus mandou vocês darem uma volta da cidade hoje, segunda-feira. Mas o quê? Pode dar tiro, arco e flecha, pedrada? Não. Só caminho. Os caras com uma arma na cintura, com arco e flecha nas costas, com espada, com escudo. Só caminhar o dia inteiro. Vamos lá, caminha. Caminharam, cansados dormiram. Terça-feira, Josué, terça-feira. Qual é a instrução de Deus para hoje? Caminhar de novo. Caminhar. Quarta-feira, Josué, e hoje? Vamos caminhar mais um dia. Quinta-feira, eles se reúnem, quem sabe, estou só pensando. Se reúnem, gente, vamos lá perguntar a Josué qual a instrução de hoje, mas olha só. Se ele disser de novo que é para caminhar, eu não sei o que falar. Eu vou dar as costas e vou sair. Isso é avançar nele e me segura, porque eu não vou tolerar isso. Josué, quinta-feira, queridão, e aí vamos fazer o quê? Hoje, Deus falou, para a gente caminhar mais um dia. Sexta-feira. Sábado. 7 dias. Eu creio que no domingo, o 7º dia, Josué acordou e falou, ninguém me procurou hoje. Os caras nem levantaram. Meu irmão, caminhamos 6 dias. Sabe qual foi o resultado? Nenhum. Rodeamos a cidade 6 dias. Sabe o que aconteceu? Nada. Eu sabia, não fazia nenhum sentido esse plano. Caminhamos 6 dias e nada aconteceu. Josué, quem sabe, acordou e falou assim, cadê os soldados que me procuraram hoje? Eu falei assim, não vou nem procurar Josué hoje. Josué foi, gente, vamos lá acordar, 7 da manhã. Josué, fala sério, o quê? Para caminhar de novo? Hoje é para caminhar, tá, mas tem uma outra atribuição. Qual é? É caminhar em vez de 7 vezes. Você está doido, eu não vou fazer isso. Vamos lá, gente, 7 vezes. Deus mandou, façam isso. Peguem os soldados armados e não deem nenhum tiro. Só andem.
Como nós estamos dispostos a obedecer a Deus quando nós não vemos nenhum resultado imediato? Vivemos em um tempo imediatista, sim ou não? Eu quero prazer para agora. Eu quero dinheiro para agora. Então fazer uma forma que eu ganhe dinheiro agora. Eu quero comprar isso agora. Ansiedade, coisas imediatas, mundo imediatista. Aí Deus fala assim, Sandro, só obedeça. Mas Senhor, isso aqui chega a ser estúpido, não tem sentido nenhum. Além disso, tenho feito uma semana, 2, e cadê o resultado? Vai vir daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses. Simplesmente obedeça. Passos de fé e passos de obediência. Terceira coisa que nós vemos aqui é que Deus coloca os homens armados. Olha o versículo que nós lemos, versículo 3. Todos os homens armados simplesmente para só caminhar e não dar nenhum tiro. Mas isso aqui me diminui. O que Deus mandou fazer é inferior ao que eu posso fazer. Eu posso acertar um cara de Jericó a 10 metros de distância. Não, mas você vai só andar. Não, mas isso aqui qualquer um pode fazer, não eu, um soldado armado. Nós seremos convidados por Deus a fazer algumas coisas que são inferior a nós, para que então vejamos e aprendamos que é o Deus que está acima de nós que deve ser glorificado e não nós. Vocês não vão dar tiros para dizer, está vendo, dei um tiro e acertei. Vocês vão só caminhar e as barreiras vão cair sem nenhum tiro, porque no final é o nome de Deus que será glorificado e não a sua expertise. Portanto, se diminua, tenha calma, se humilhe e simplesmente obedeça. E quarto, lemos o texto de Josué 6, agora versículo 15 e 16. Josué 6, 15 e 16. No 7º dia, levantaram-se ao redor da manhã e marcharam da mesma maneira, só agora 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes, possivelmente em um domingo. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo o que? Gritem. Gritar o quê? Gritem. O Senhor lhes entregou a cidade. Quando estamos em uma nova fase, uma nova temporada, não sabemos o que fazer, como nos comportar, o que sentir, a quem ir, nós temos que começar a pisar, nós temos que dar passos de fé, nós temos que obedecer. Esse texto nos ensina que enquanto nós caminhamos em fé e obediência, nós temos que, enquanto caminhamos, colocar alguns gritos. Como assim, pastor? Enquanto caminhamos, às vezes doloridos, às vezes sofrendo, às vezes confusos, é caminhar com fé e obediência, mas enquanto caminhamos, colocar elogios a Deus, louvores a Deus. Enquanto caminhamos com fé e obediência, dizer, Deus, eu te dou graças pela tua salvação. Deus, eu te dou graças pela tua beleza. Deus, te dou graças pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu amor. Deus, te dou graças pelo teu Espírito em mim. Deus, te dou graças porque eu sei que não estou só. Deus, te dou graças pelos livramentos que já recebi e nem mesmo tomei conta. Enquanto caminhamos com fé, em fé e obediência, nós acrescentarmos a isso elogios e louvores a Deus. O povo foi com fé, o povo obedeceu pacientemente 7 dias, contrariado, porque não fazia sentido e não dava nenhum resultado. Mas enquanto rodeavam 7 vezes, lançaram um grito de louvores a Deus. Sabe por quê? Quando o seu louvor sobe, as muralhas caem. Quando nossos elogios sobem a Deus, as barreiras caem. Barreiras emocionais, barreiras espirituais, barreiras familiares, obstáculos. Tem pessoas que até estão dando passos de fé e obediência, mas o seu coração não está grato, porque não faz sentido, porque não deu resultado e caminham murmurando. Nesta manhã, se você vive uma nova fase, uma nova temporada, você perdeu alguém, você perdeu algo, o sofrimento chegou, a enfermidade chegou, ou você tem uma nova atribuição, um novo ministério, uma nova chefia, um novo conhecimento, uma nova caminhada, faça isso com fé e obediência e adicione a isso elogios a Deus de gratidão, por quem Ele é, por tudo aquilo que Ele já fez e tudo aquilo que Ele tem feito. Quando não parece fazer sentido,
E quando nós não vemos nenhum resultado, também é o momento de nós caminharmos fazendo elogios e dando graças a Deus por sua salvação e por suas promessas. Irmão, nova fase, nova temporada, o nosso comportamento, isso não tem nada a ver com circunstâncias e nem com sentimentos. Isso tem a ver com obediência. Não importa as circunstâncias, não importa o que você sente, simplesmente tenha fé e obedeça. Simples assim. E o povo então obedeceu e as muralhas caíram. O povo gritou, o povo adicionou elogios. Enquanto não fazia sentido, não havia resultado. E as muralhas caíram. Só que chegamos agora a Josué capítulo 9, versículo 12 ao 14. Por isso que eu falei que era 3 mais 1. Número 1, continue pisando. Número 2, dê passos de fé. Número 3, dê passos de obediência. E esse mais 1 é aquilo que o texto nos ensina a não fazer. Josué 9, do 12 ao 14. Este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. 14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Deixa eu explicar aqui. Chegaram em Jericó. Começaram agora as 31 batalhas a serem travadas. O que acontece tornou-se conhecido entre as nações o que Deus fez através do povo no Egito, na cidade de Ai, em Jericó. As nações fora da terra prometida começaram a temer o povo de Deus e o Deus do povo. Então, um povo, os gibonitas, que estavam fora da terra prometida, que estavam dentro da terra prometida, eles sabiam que ia chegar a hora em que o povo de Deus ia lidar com eles, ia tomar as terras deles. Então os gibonitas maquinaram um plano para não serem mortos. O que eles pensaram? Vamos enviar uma comissão para Josué e vamos dizer que nós somos de muito longe, nós não somos daqui, que ele não deve matar a gente. Lê depois o capítulo 9 do começo. O que eles fizeram olha, vamos mandar uma comissão, pegue umas bolsas de couro velhas e rachadas e levem. Pegue uns pães duros esmigalhados e levem. Botem roupas velhas e sandálias velhas e vistam. Sabe para quê? Para parecer que a caminhada foi longa. Engano, mentira, engodo, trapaça. No versículo 12 em diante, eles chegam para Josué e dizem assim: Josué, esse nosso pão aqui estava quente quando embrulhamos em casa no dia que saímos da viagem para cá, mas vejam como agora está seco e esmigalhado, viemos de longe. Mentira! Eles eram vizinhos da terra, estavam lá. E vão dizer assim, no 13, essas vasilhas de couro, Josué, que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. Mentira, trapaça, porque não queriam ser mortos. As nossas roupas, vejam, gastaram na viagem. Josué, nós não somos daqui, Josué. Você não deve matar a gente. Faça um acordo conosco que não nos matará. O que Josué fez? Deixa eu ver aqui a bolsa de vinho. Está bem velha, hein? Poxa, vocês são de muito longe. Deixa eu ver os pães. Rapaz, pão está velho, hein? Muito tempo de caminhada. Olha as roupas. Tá bom. Faremos um acordo, não mataremos vocês. Olha o final do versículo 15, 14 que nós lemos. Os israelitas examinaram as provisões, examinaram as provas, o acontecido, mas não consultaram o Senhor. O que aconteceu? Os gibeonitas foram pedra no caminho deles por anos. Quando Josué descobriu, esse pessoal enganou a gente. Eles não são de longe, mentirosos, trapaceiros, eles são daqui, nós os mataríamos. Mas Josué, já fizemos um acordo com eles, diante de Deus. Não podemos matá-los. Temos que cumprir a palavra. Aí Josué pega eles e coloca eles como seus servos, para trabalhar para eles. Mas
Assim como os judeus estavam para os egípcios no Egito como pessoas não queridas, que atrapalhavam, que serviam a gente, pessoas ruins, assim estão agora os gibeonitas para o povo de Deus. Por quê? Porque não consultaram a Deus. Isso nos fala a quarta coisa. Não nos basta passos de fé e passos de obediência. Os gibeonitas nos ensinam sobre a necessidade de dar passos de sabedoria. Eu tenho fé. Eu vou obedecer, mas no caminho precisamos de sabedoria. Cuidado com as trapaças do diabo. Cuidado com as ciladas. Cuidado com as armadilhas. Discernimento. Consultar a Deus aqui é dizer o seguinte: Deus, eu creio, estou caminhando. Deus, eu tenho obedecido a tua palavra. Mas Deus, diante da decisão que eu tenho que tomar agora, nessa nova fase, o que o Senhor me diz? Eu pego ou não pego? Deus, eu compro ou não compro? Deus, eu vou ou não vou? Deus, o que eu faço? É o que eles não fizeram. E por isso tiveram prejuízos por muito e muito tempo. Avaliaram as circunstâncias, mas não consultaram a Deus. Então é fé, obediência, mais sabedoria. E se não bastasse sabedoria, nós precisamos também de integridade. Diga assim comigo, integridade. Porque quantas pessoas tiveram fé e avançaram, e foram obedientes a Deus, e até tiveram sabedoria, mas não foram íntegros em seu coração. E acabou que tudo aquilo que Deus os permitiu no meio da nova fase se diluiu e acabou. Integridade. Diga assim comigo, fé, obediência, sabedoria e integridade. Então fique de pé comigo nesta noite. E por último, eu quero compartilhar um pensamento com você que escrevi nesta manhã. E o telão vai te ajudar. Se pensarmos sobre isso, a frase que eu escrevi é a seguinte: a fé traz à realidade o que se espera. A sabedoria faz crescer o que a fé trouxe. E a integridade mantém o que a sabedoria fez crescer. A fé traz à realidade o que se espera. Mas para que ela não se perca, eu tenho que ter sabedoria, para que então o que eu recebi pela fé se aumente, cresça, desenvolva, amadureça. Mas é a integridade que fará permanecer, é o que vai segurar o que a sabedoria fez crescer. Por que eu digo isso? Quantas pessoas têm fé, mas sem sabedoria, aquilo que esperavam aconteceu, se perdeu. E alguns até têm sabedoria para administrar o novo emprego, o novo filho, o novo casamento, mas não tem integridade. Se perde tudo de novo. Fé, sabedoria e integridade. O texto nos ensina hoje, irmãos, que numa nova fase, uma nova temporada, em uma nova época, o mesmo Deus que estava naquela fase, está nessa fase nova com você hoje. É um Deus que não te abandonou, é um Deus que não mudou, é um Deus que não voltou atrás. Tudo o que Ele tem para a sua vida vai se cumprir. Mas uma nova fase, é necessário uma nova mente. Sabia? O povo estava com uma mente ainda no começo de Moisés, mas era assim, tinha Moisés. Não tem mais Moisés, não tem mais cajado, agora é Josué. Para uma nova fase temos que ter uma nova mente. Quantas pessoas se perdem porque não renovam a sua mente? Por exemplo, eu era só namorado, agora eu casei. Tente manter a mente de solteiro no casamento, você vai sucumbir no seu casamento. Nós éramos um casal sem filhos. Agora temos filhos. Quando nós não tínhamos filhos, nós tínhamos uma Harley Davidson. E nós viajávamos de moto pelo litoral santista e passeávamos no Brasil inteiro. Mas vieram os filhos. Faz o que agora? Hein, Melk? Vende a Harley Davidson e compra um carro, botar a cadeirinha de bebê. Tenta não fazer, não. Mudou a temporada e a fase, temos que mudar a nossa mente. Sabedoria, integridade,
fé e obediência. Aonde você está hoje, quem sabe perdeu algo, perdeu alguém, uma nova fase instalou. Para você que está em transição, pastor, estou transitando para uma nova fase diferente na minha vida. Ou para você que ainda não, mas vai chegar uma nova fase. Creia, continue andando, obedeça. Peça a Deus sabedoria e integridade para manter o que Deus colocar em suas mãos. Coloca a mão no seu coração, vamos orar nesta manhã, Pai. Nós te damos graças a Deus porque sabemos que o Senhor não mudou. Tu és o mesmo Deus ontem, sempre e será eternamente. Deus, a pessoa que nesta manhã, ou que nos acompanham de casa, Deus, que estão em uma fase, Deus, uma temporada que não planejaram, que não esperaram, mas ela chegou. O povo não esperava que Moisés morresse antes da terra prometida, mas ele morreu. Nós não esperávamos tantas coisas, ó Pai, nesta vida, mas elas chegaram, nos encontraram, ó Deus. E, Senhor, nós estamos no meio desta temporada, no meio desta fase, ó Deus, e muitas vezes nós não sabemos como será, o que fazer. Mas nesta manhã, ó Deus, que o Senhor, nós cremos que Deus que permitiu que nós estivéssemos nessa nova fase, é o mesmo Deus que vai nos dar capacitação e graça para vencê-la, para continuar andando, para superá-la. Deus, dá a Tua graça e a unção que precisamos hoje, Deus, para enfrentar essa nova caminhada. Oh Deus, pessoas aqui que perderam, Senhor, um ente querido, que perderam o seu emprego, que perderam a saúde, que perderam, Deus, a fé, que perderam, Deus, a comunhão no relacionamento. Deus, que perderam uma amizade, não importa, Deus, que nesta manhã o Senhor os agracie. Deus, os capacite, Deus, que o Senhor traga o coração deles para o Senhor e diga, eu não abandonei, eu não parei de fazer a minha vontade, então não deixe de andar, simplesmente caminhe, coloque o pé, continue caminhando, avance, tenha fé. Ah, mas Senhor, são os obstáculos, fique firme, continue caminhando, se foram águas, as águas vão parar, elas vão se abrir, não sei como será, obedeça. Oh Deus, faz hoje, oh Deus, capacita aqueles meus irmãos que estão hoje passando dias difíceis. Ajuda, Pai, também os meus irmãos, Senhor, que não estou chorando, mas estão alegres, porque receberam uma nova atribuição, um novo filho que chegou, um novo emprego que chegou, Deus, algo novo chegou, mas Deus não deixa que eles se percam nessa nova temporada, mas que o Senhor os leve a um caminho de fé e obediência, de sabedoria, de integridade, ó Pai. Deus, vemos um tempo de transição no mundo, um tempo de transição, ó Deus, estamos impedidos de compartilhar o abraço, o carinho, o afeto, impedidos, ó Deus, de estar com nossa família, impedidos alguns de congregar com os santos aos domingos. Deus, agora impedidos de abraçar pessoas que se foram. Mas, Pai, que a cada fase, que a cada temporada, que nós saibamos que nós não estamos sozinhos. Troque a liderança, troque a equipe, troque a presidência, os governantes, o seu povo, o Senhor jamais abandonará. Aqueles que são seus, o Senhor estará cuidando e acompanhando até o último dia da nossa vida, até que os nossos olhos se fechem para essa realidade natural, essa realidade física, até o dia então que nossos olhos se abram para a glória completa do nosso Mestre e face a face nós estaremos com Ele. O Senhor sempre nos acompanhará. Faça isso nos nossos corações, ó Deus. Que saibamos como transitar, que saibamos como nos comportar e viver em novos tempos. E assim curamos. Deus, se faça a Tua vontade. Em nome de Jesus. E todos digam amém.